nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. É para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e também com a página @Sereia Pistola, que é a Bruna Novaes. Bom, gente, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o Vasco da Gama, jogo que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Mas antes das prováveis escalações, eu começo com o histórico de confrontos, onde Santos e Vasco se enfrentaram 127 vezes, 45 vitórias para cada lado e 38 empates. Agora, já passando para as prováveis escalações, a do Santos foi apurada pela UOL Sports, que o Santos deve ir a campo praticamente com o mesmo time que jogou contra o Bahia, que deve ser João Paulo no gol. Os três zagueiros devem ser Joaquim, João Basso e Dodô. Já no meio-campo, o Santos vai contar com 5 jogadores, com Lucas Braga na ala direita. O primeiro volante vai ser o Rincon e o segundo o Jean Lucas. Já na ala esquerda está mantido o garoto Kevson. E de meio-campo teremos o Lucas Lima. Já no ataque, os dois jogadores devem ser Soteldo e Marcos Leonardo. Agora, passando para o provável Vasco da Gama, eu fiz com base em informações do Globo Esporte. O Vasco deve ir a campo com o goleiro Léo Jardim, na lateral direita o Puma, na zaga Medel e Léo Pelé e na lateral esquerda o Piton. Já no meio-campo eles devem ter o Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. No ataque já vão ter Payet, Rossi e Vegetti. Bom, dado aqui as escalações, vamos para os pontos fortes e fracos do Vasco. Os pontos fortes, eu acho que assim, o Vasco é um time que do meio para frente tem muita qualidade, é um time que tem um toque de bola rápido. O Vasco tem alguns jogadores que podem fazer a diferença. Um deles é o Vegetti, inclusive em jogada aérea ou bola parada. É um jogador que geralmente, que o Vasco sempre procura estar fazendo as jogadas. O Vegetti é um jogador que o Santos não pode dar espaço, tanto para que o jogador faça o pivô ou em jogada aérea. Outra coisa que o Santos tem que tomar cuidado são finalizações de fora da área, porque o Vasco também tem jogadores que finalizam muito bem, que é o caso do Payet. Quem também finaliza bem de fora da área, que ninguém fala muito, é o Praxedes. E também, tanto o Praxedes como o Gabriel Peck, que não está na provável escalação do Vasco titular, são jogadores que chegam como homem surpresa dentro da área do adversário. Então o Santos tem que tomar cuidado com essas jogadas pelas laterais, porque o Santos comete aquele erro de olhar a bola e esquecer o adversário. Então o Santos sempre acaba dando espaço para chutes de fora da área, como foi o jogo contra o Bahia, no gol do Bahia. Então o Santos tem que ficar atento com o Payet chegando perto da área. O Rossi também faz muito essa função quando não é ele fazendo essa jogada lateral. E o Gabriel Peck se entrar no jogo. Bom, falando do Payet, o Payet é outro jogador que não pode dar espaço, um jogador de criação, um jogador que pensa diferente, um jogador que tem outra mentalidade. E como eu já falei aqui, tanto o Praxedes e o Gabriel Peck, que são jogadores mais jovens, são jogadores que fazem essa questão do homem surpresa. E a questão do Rossi é mais a velocidade, que é um jogador brigador em campo. E como eu falei, geralmente é ele que puxa essas jogadas laterais. E quando não é ele, ele sempre aparece ou na entrada da área ou no segundo pau para finalizar as jogadas. Então são esses jogadores que podem fazer diferença para o Vasco. Agora, passando para os pontos fracos do Vasco, eu vejo que a defesa do Vasco, tanto o Léo Pelé como o Medel, sofrem com uma certa lentidão. São jogadores que, quando fazem a linha alta, sofrem na hora de recompor. Então o Vasco sofre com essa lentidão da dupla de zaga e também na recomposição, principalmente do seu primeiro volante, que é o Zé Gabriel, sofre um pouco também nessa questão da recomposição. Então o Santos pode tirar proveito em um contra-ataque ou uma bola longa quando o Vasco estiver propondo o jogo. Os dois laterais do Vasco aparecem bem no apoio, constrói bastante jogadas ofensivas. Mas, contraponto desses laterais do Vasco, deixam muito espaço na parte defensiva. Então, como eu falei, você junta a lentidão da defesa do Vasco, mas o espaço que os laterais do Vasco dão, o Santos pode aproveitar muito um contra-ataque bem encaixado.
ok? Então é um jogo para Soteldo, Marcos Leonardo, que é um centroavante de mais velocidade, a questão do Kevson também, que é um garoto veloz, o Jean Lucas, que faz essa ligação de uma forma rápida, e também para o Lucas Lima, porque se o Lucas Lima tiver um raciocínio rápido para fazer o lançamento, pode pegar a defesa do Vasco toda desorganizada. E o último ponto fraco do Vasco que eu queria falar aqui é a dificuldade que o Vasco encontra quando enfrenta equipes um pouco mais fechadas. Você pode ver que ele sofreu contra o América Mineiro. Tá certo que o primeiro tempo inteiro de América Mineiro e Vasco, o América foi melhor, até a expulsão do Maidana, que foi muito infantil, dar a cotovelada no jogador do Vasco. Então, o Vasco sofreu com o América Mineiro, é que o América Mineiro não foi eficiente. A partir do segundo tempo, o América com um a menos, ele abdicou da bola e o Vasco tomou conta do jogo. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco mostrou um pouco de dificuldade em quebrar a retranca do América Mineiro. Pelo menos eu senti isso do time do Vasco, tá certo? Agora, só para finalizar o vídeo, a minha opinião sobre a escalação e minha opinião sobre o jogo. Sobre a escalação, eu acho que o Marcelo Fernandes acerta muito em manter a estrutura do jogo contra o Bahia e, para mim, acerta em manter o Kevson, ao invés de tentar o Mendonça por ali. Agora, a crítica fica sobre o Lucas Braga, só que também eu penso, quem vai colocar ali na ala direita? Você tem o Caissara, que não aguenta 90 minutos. O Patati, que poderia até fazer essa função, é um jogador que não está pronto para jogar 90 minutos. Uma opção até que viável ali pela direita seria o Dodge como ala. Só que o Dodge não vem de boas atuações. Então por isso que o Braga está sendo mantido, beleza? Mas seria a única crítica a essa escalação. Mas eu entendo a falta de material humano para fazer essa troca. Em questão do jogo, o jogo é uma decisão, é uma final. Não é o mesmo Vasco do primeiro turno. O Vasco melhorou bastante. É um jogo dificílimo. Mas assim, o Santos está em casa, só tem um resultado positivo para mim, que é a vitória. O empate eu não acho um bom resultado e a derrota é um resultado horroroso. Então, acredito que o jogo vai ser muito difícil, com clima de final. Se o Santos entrar com a concentração e a vontade do jogo contra o Bahia, tem toda a possibilidade de ganhar. Não pode desfocar um minuto e não pode ter desatenção em nenhum instante. Porque eu falei, o time do Vasco melhorou bastante, é um time de muita qualidade. Inclusive, eu acho que tanto o Santos como o Vasco, se tivessem jogando o que jogaram nos últimos jogos, eles estariam bem mais acima na tabela. Mas, infelizmente, foram duas equipes que acordaram tarde no campeonato e estão disputando a permanência. Por isso que o jogo de amanhã é uma final. E final se ganha com espírito de guerra e 100% concentrado, tá certo? Acredito que o Santos possa ganhar, mas não pode desmerecer o adversário e nem entrar desconcentrado, senão o resultado pode ser negativo, tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.